Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá, você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concurso, eu vou dar agora um break nas questões de concurso e vou fazer uma questão que é uma questão clássica de álgebra. Perfeito? É uma questão dificílima. Reafirmo aqui o que eu já havia colocado. É uma questão muito difícil, não é uma questão fácil. A interpretação dessa questão é complicadíssima. Conta até uma história antes de começar a fazer essa questão. Essa questão me apareceu, deve ter aí uns 15 anos atrás. Eu tentei fazer, não consegui. Já era professor e tal, e deixei para lá. Não... Eu falei, que coisa complicada e tal. Bom, aconteceu daí, passou um tempo e tal, eu fui dar aula no colégio novo, né? E aí me pediram justamente essa questão. E aí, né, colégio novo e tal, eu corri atrás da questão, consegui fazer a questão. Mas, e aí o tempo passou e tal, e eu me esqueci como fazer essa questão. E essa questão voltou, né? Agora, voltou na prova da EPCAR. Perfeito? Ih, rapaz, aí eu bati um tempo aqui, fiquei uns 2 dias aqui pensando, será que é isso e tal? Quer dizer, não é direto, não fiquei 24 horas não. Às vezes quando eu lembrava dela, pensava um pouquinho, e aí voltei a fazê-la. Então é uma questão, gente, muito difícil. Nesse inteirinho aí, nessa historinha toda, nós tivemos uma prova do Bolsão, né? Uma prova de bolsa, né, na verdade, concurso para professor. Um teste que nós fizemos com alguns professores, me apareceram, se não me engano, 6 ou 7 professores, alguma coisa assim, e nós demos essa questão, né? Fresquinho e tal, eu falei, vou ver como é que esses caras fazem essa questão. Nenhum deles fez essa questão. Arranharam, tentaram e tal. Eu estou falando isso para o seguinte, eu muitas vezes penso, né, muitas pessoas pensam, o professor de matemática é aquele cara que sabe tudo, acerta tudo, e o que botar na frente dele ele faz. E quero afirmar a vocês o seguinte, quem me ensinou que isso não é verdade foi o Colégio Naval. Eu volto a afirmar isso, gente, eu não sei se fazendo a prova do Colégio Naval eu gabarito. Provavelmente não gabaritarei, pela extensão da prova, pela dificuldade mesmo dela. Então eu já me conformo em chegar no Naval e ter quase certeza de que vou errar 2 ou 3 questões. Brincando. Então essa é uma questão clássica, não é uma questão comum, não é uma questão simples, é uma questão que mexe com muita gente, é um bom teste para o professor. Pouquíssimas pessoas fazem essa prova. E já que eu falei em naval, já que eu falei em concurso de professor, gente, nesses concursos de professores muitas vezes a gente aplica por questões de naval, gente, e a gente chega a situações assim de 10 questões e são feitas 3 questões, gente. A coisa é muito séria. Colégio Naval é coisa muito séria. Não pensem vocês que todo professor de matemática faz, não. É brabo, é sério, é complicadíssimo, né? Então não imaginem. O professor de matemática é aquele que sabe tudo, faz tudo a hora que eu quiser. Né? Eu vejo isso às vezes na porta dos concursos, né? A mãe fica em volta de nós, professores e tal, e aí imagina que a gente pega a questão aqui, 4, letra B, 7. É isso, gente, a gente tem que raciocinar também, a gente pensa também, claro, que a gente com a experiência que a gente traz, muitas questões a gente bate com a gente e bum, rapidinho, mas tem algumas que a gente tem que parar a pensar, essa é uma delas, essa questão não é tranquila, não é fácil, vou fazê-la, tá? Para mostrar a vocês que, sabe, legal, é uma questão bacana. E às vezes eu noto o seguinte, às vezes o aluno nos propõe uma dúvida, né, elementar, e depois vem com essa dúvida, é aquela coisa da pegadinha, né? Será que esse cara sabe fazer esse? Bom, não é isso, gente? Vou fazer esse aí, vou cair nesse tipo de pegadinha aí, tá bom? Olha só, essa é uma questão, a questão é linda, mas é uma interpretação muito difícil.
Eu não gosto muito de usar essa questão, porque eu acho que ela foge da alçada é quase que uma questão de desafio, né? É uma questão épica da álgebra, né? Vamos fazer então. Falei demais. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a tua idade. E na EPK, quando eu tinha, né? Quando eu tinha a idade que tu tens, né? Que é uma outra grafia disso mesmo. Quando tu tiveres a minha idade, a soma de nossas idades será 45 anos. Quais são as nossas idades? Então a gente já olha aqui, é complicado. Você interpretar isso aí matematicamente é difícil, não é fácil. Vamos tentar, com calma a gente consegue chegar. Quer ver? Vamos lá. Eu tenho o dobro da sua idade. Então eu comecei o seguinte, olha, eu tenho a situação de hoje e a situação de um ano antes, quer dizer, alguns anos antes, que eu não sei qual é. É claro que é o mesmo ano, né? Esse antes é o mesmo ano, tá? Então hoje, ele fala assim, ó, eu tenho o dobro. Olha eu aqui, ó. Eu tenho o dobro. Então eu já falei, se eu tenho o dobro, eu tenho 2x. Se eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, então eu tenho 2x e você tem x naquele tempo anterior, no antes. Ah lá. Então eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, então eu tenho 2x e você tinha, eu tenho hoje 2x e você tinha na época x. Perfeito? Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Quando eu tinha, cadê eu aqui? Olha eu, antes sou eu. Quando eu chamei de y, perfeito? Quando eu tinha y, a idade que tu tens. Quer dizer, hoje você tem y, né? E na época eu tinha a mesma idade que você. Perfeito? Já montei essa equaçãozinha aqui. Tá claro? E aí ele vem assim, ó. Quando tu tiveres a minha idade, a soma de nossas idades será 45 anos. Quais são as nossas idades? E aqui é bom entender que é o grande mecanismo para fazer boa parte de questões que envolvem idade é entender uma coisa. A diferença de idade entre duas pessoas é constante. Desde que uma delas nasce até que uma delas morra, a distância, a diferença de idade entre elas é sempre a mesma. Então, se, por exemplo, quando você nasceu, seu pai tinha 30 anos, sempre a diferença de idade entre você e seu pai será 30 anos. Não tem jeito. Então, se, por exemplo, eu tenho hoje, vamos supor, né? Eu tenho 18 anos, quem dera, né? Eu tenho 18 anos e você tem 21 anos, sempre a diferença da nossa idade será 21 menos 18, 3 anos. Sempre, sempre. Então isso é que é o macete para resolver esse problema. Quer dizer, na verdade o grande macete é isso que eu já fiz, a montagem do problema. Isso é que é o difícil nesse problema. É conseguir encaixar isso aqui bonitinho, tá certo? Vamos lá então. Eu sei que a diferença das idades será sempre a mesma. Ou seja, né? Hoje, qual é a diferença entre eu e você? 2x menos y. E antes, era y menos x. Perfeito? A diferença é sempre constante, gente, né? Seja hoje, seja ontem, seja quando for, seja amanhã, a diferença era sempre essa. 2x menos y é igual a y menos x. Daqui eu tiro o quê? 2x mais y, levo o x para lá, trago esse y para cá, eu tenho então 2x mais x é igual a 3x, é igual a y mais y é igual a 2y. 3x é igual a 2y. Já nasceu nossa primeira equação. E agora vamos para a segunda parte do problema, que é outra partezinha chata da gente entender. Mas vamos entender bonitinho. Quando tu tiveres a minha idade... Bom, a minha idade é 2x, hein, gente? Quando tu tiveres a minha idade, a soma das nossas idades será de 45 anos. Vamos fazer isso? Olha só. Quando tu tiveres a minha idade, então você vai ter 2x. Olha aqui, 2x. Né? Agora vamos lembrar o seguinte. Então você tem 2x. Eu vou ter 2x ainda? Não. Eu vou ter esses 2x mais a diferença de idade entre eu e você. Perfeito? Para você, olha só, para você que tem y chegar a 2x, né, foi preciso passar-se quantos anos? 2x menos y. Então, se você tem 2x, qual será a minha idade? Será esses mesmos 2x mais a diferença 2x menos x, que é a diferença de nossa idade. Perfeito? Se você chegou a ter 2x, perfeito? Eu vou chegar até quanto? A minha idade, que é 2x, vai ser 2x, mas a diferença entre as nossas idades, que é quanto? 2x menos y. Isso é igual a 45, e daqui nasce a minha segunda equação, 6x menos y é igual a 45. Essa parte aqui é tão difícil quanto essa, é tão difícil. Essa aqui já é simples, né? Mas essa montagem é tão difícil quanto isso aqui. Não é fácil. Então vamos repetir, quando tu tiveres a minha idade, então você vai ter 2x. Só que quando você tiver 2x, eu já não tenho mais 2x. Eu terei 2x, né, mais a diferença de nossas idades, né? Para você virar, né, para você ter 2x, é porque passaram-se 2x menos y anos.
E então eu terei 2x mais 2x menos y ano, isso dá 6x menos y é igual a 45. E agora é só montar um sistema. Agora ficou fácil, agora ficou simples, né? Eu tenho o seguinte, ó. Se 3x é igual a 2y nessa primeira equação, se eu multiplicar ambos por 2, eu terei que 6x é igual a 4y. E por que eu multipliquei por 2? Para aparecer esse 6x que está aqui, ó. 6x menos y é 45, eu acabei de descobrir que 6x é 4y. Substituindo, então, eu tenho o seguinte, ó. 4y, que é o valor de 6x, não é isso? 4y menos y é igual a 45, 3y é igual a 45, y então é igual a quanto? Y é igual a 15. E aí, fica bastante simples de a gente entender. Se y é igual a 15, o x é 10. É só ver aqui, ó. Se o y é 15, ó, 2 vezes y dá 30, 3 vezes quanto vai dar 30? 3 vezes 10, x igual a 10. Perfeito? E aí eu vou descobrir o seguinte. Hoje é essa data aqui, esse momento. Hoje eu tenho quanto? 2x, ou seja, hoje eu tenho 20 anos, eu tenho o dobro de x, eu tenho 2 vezes 10, tenho 20 anos. E você tem quanto? Ó, você é o y, você tem 15 anos. Será que está certo esse problema? Vamos ver, vamos colocar os dados agora já na forma numérica deles, né? Eu, 20, né? E você tinha quanto na época? Ó, hoje, né? Hoje você tem 15 anos. Há 5 anos atrás, o que acontecia? Há 5 anos atrás, eu tinha 20 menos 5, 15, e você tinha 15 menos 5, 10. Nota que 20 é o dobro de 10, nota que 15 é igual a 15. Perfeito, então, gente? E aí ele pergunta o seguinte, né? Quando você tiver a minha idade, então você tem 15, você vai ter quanto? Você terá, daqui a 5 anos, a diferença de nossas idades é 5 anos. Eu terei 25 e você terá 20. 25 mais 20, 45 anos, confirmando o que o problema nos coloca. Tá certo? Então é isso. É mais uma questão histórica, uma questão clássica, né? É tipo de questão para você dar no auditório, né? Para não sei quantas pessoas e tal, para fazer aquela farra, aquela bonita. Mas não vejo isso como uma questão de prova, essa é coisa clássica, entendeu? Então eu nunca exigi isso de aluno, porque eu acho que é uma questão que foge realmente dos padrões normais de entendimento. Ela é muito difícil. O entendimento dela não é imediato, não é simples. Tá bom? Caiu no EPICAR, a gente vai fazer. Eu só não resolvi essa questão na última prova do EPICAR, porque eu sinto o seguinte, a correção de prova. Então eu fiz algumas questões, foram 6 ou 7, né? Mas percebi o seguinte, é muito mais importante eu fazer essas questões dessa prova última da EPICAR próximo ao concurso do ano que vem, do que fazer agora. Senão eu estava tendo um público de muito pouca gente, muito poucas pessoas. Então, isso tudo preocupa a gente, que é um canal que tem bastante visitação, né? Para a gente fazer uma questão para 3 ou 4 pessoas, realmente é um negócio que às vezes incomoda um pouco. Perfeito, gente. É essa aí, uma questão clássica, uma questão linda, é bonita demais, mas eu acho que ela é muito bonita a nível de professores, gente. Não é a nível de aluno, eu acho que essa questão, ela realmente é muito difícil. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito? Dá uma passadinha lá no nosso site. Tem vários problemas, esse não tem, porque, como eu falei, é um problema muito bonito. Entre professores, entre aluno e professor, vou colocar num concurso, eu acho que é uma questão, né? A não ser por essa coisa clássica, histórica dela, mas é uma questão realmente muito difícil. Gostou da videoaula? Clica a mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira você se manterá atualizado sempre que postarmos uma nova videoaula. Perfeito então, gente? Mais uma questão resolvida e tal. Estou fazendo apenas, até mais por insistencialmente, né? De alguns colegas lá do MMF, do nosso grupo Matemática Muito Fácil, me pediram, então eu estou fazendo por isso, mas é uma questão histórica, né? E o que vale é isso, é a sinceridade também que eu estou passando essa questão. Eu contei a história dela, eu fiquei um tempo sem fazer essa questão, não consegui fazer a primeira vez que tentei, não consegui a terceira, tentei algumas vezes, e quando chegou o momento, realmente, né, dando aula num colégio novo, me botaram essa questão e eu falei, essa eu tenho que fazer, não tem jeito. Aí suei uns 2, 3 dias, consegui fazer a questão, e aí depois de um tempo eu fui lembrar, como é que eu fiz a questão? E, entendeu? Não é uma questão imediata, por isso que eu às vezes fujo de fazer, é por isso que às vezes eu deixo de fazer desafios do Colégio Naval, que são questões tão difíceis, gente, questões que eu vou levar aqui 2 páginas dessa aqui para resolver, então eu começo a ver, será que vale a pena isso, gente? Não é bem por aí, né? Eu acho que é sempre bom a gente dar uma varrida geral na matéria, né? Não adianta fazer questões antigas. E tem um outro detalhe importante. Muita gente fala assim, professor, por que você não faz a prova do ano passado, né? Gente, eu procuro fazer questões que são relevantes. Lembrem o seguinte, dificilmente uma questão caída num ano cairá no ano seguinte. Aprendam isso, ela não cairá novamente.
As questões que caíram 5, 6 anos atrás são muito mais prováveis de voltarem a cair num concurso do que a questão caiu no ano anterior. Tá bom, gente? É isso aí, já falei demais. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.